Olá, meu nome é Delma, faço parte do grupo do Polo da Cidade de Fartura. Estamos aqui para apresentar o nosso TCC, cujo título é A Importância do Brincar no Contexto da Educação Infantil, uma análise das habilidades desenvolvidas nos diferentes tipos de brincar. Introduzimos nosso trabalho falando do brincar como recurso de aprendizagem. O que era visto antes apenas como lazer, com o tempo, amparado em documentos educacionais, tem uma nova conotação e passa a ser visto como forma de aprendizado e conhecimento. Como objetivo geral, apresentamos como o brincar pode contribuir para o desenvolvimento infantil e nos objetivos específicos alencamos compreender dessa importância, a análise e desenvolvimento do ato de brincar, os diferentes tipos de brincar e a compreensão de como o educador pode possibilitar situações de aprendizado através das brincadeiras. Na justificativa, fizemos um breve relato histórico dos espaços infantil no decorrer da história da educação. O que era visto apenas como espaço de assistencialismo, com garantia apenas das necessidades básicas para os mesmos, passa a ter um caráter formativo, etapa essa que começa a fazer parte do sistema educacional, sendo definida como primeira etapa da educação básica. Assim sendo, nosso trabalho tem como motivação a análise do brincar, focando no espaço infantil e analisando o direito de aprendizagem previsto pela BNCC. Para abordarmos uma metodologia que fosse qualitativa, a fim de fazer uma pesquisa de caráter descritivo e explicativo sobre os princípios que embasam o tema escolhido. O procedimento utilizado foi a pesquisa bibliográfica, onde buscamos, dentro dos autores clássicos, assim também como dos contemporâneos, que já estudaram o tema, saberes para ampliar os estudos e os nossos conhecimentos. Oi, eu me chamo Lilian e vou falar pouco sobre a educação infantil nos dias atuais. A história da educação infantil teve um longo caminho a ser percorrido. Inicialmente, é importante mencionar que o surgimento dos centros de educação infantil está ligado diretamente a uma nova concepção de criança, que foi historicamente construída. Segundo os autores Rodrigues e Medeiros, a história da educação infantil está relacionada à história das crianças pequenas, visto que com o surgimento das creches e pré-escolas se dão a partir de um novo olhar sobre a criança, surgindo movimentos sociais que passam a ver e compreender essa classe de forma diferente. Com o surgimento da industrialização, em meados de 1897, houve também a inserção da mulher no mercado de trabalho, fazendo com que essas tivessem que deixar seus filhos com outras pessoas, ou então em creches e jardins de infância para serem cuidadas em sua alimentação, higiene pessoal e proteção de forma geral, sendo essas instituições assistencialistas, sem atividade de cunho educacional. Para Rodrigues e Medeiros, as reivindicações da classe operária acabaram sendo direcionadas também para o Estado, na busca de que o poder público cumprisse com seu papel social nas construções das creches, a fim de atender à demanda de mães trabalhadoras. Isso culminou com o surgimento do primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, em 1922, cujas leis amparavam as crianças, sendo essas reconhecidas como sujeito de direito. Mas essas instituições ainda mantinham uma visão assistencialista, dando ênfase às creches como instituições de saúde, ou seja, mantinham uma rotina de triagem, lactário, pessoal auxiliar de enfermagem, preocupados com a higiene do ambiente físico. No entanto, ainda não se torna um ambiente educacional. Foi apenas a partir de 1970, que o desenvolvimento intelectual da criança passou a ser compreendido como uma forma de desenvolver aspectos relacionados ao seu cognitivo, emocional e social, aspectos relevantes para a formação do sujeito de forma plena.
Segundo Medeiros e Rodrigues, mesmo com muitos movimentos de luta pela democratização do país e pela erradicação das desigualdades sociais, foi somente na década de 80, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que a educação passou a ser compreendida como parte do sistema educacional. E os centros de educação infantil deveriam priorizar o desenvolvimento pleno dos sujeitos, levando em consideração aspectos que compreendessem o sujeito como um todo. Outro documento importante foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz em seu artigo 53 que a criança e o adolescente possuem direito à educação, desde que esteja voltada ao desenvolvimento intelectual e pessoal, além do preparo para tornar o mesmo um cidadão qualificado para o mercado de trabalho. Com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, a educação infantil é reconhecida como uma etapa de significativa importância no desenvolvimento humano. Observa-se que com essas leis, a infância e a educação passam a ser mais asseguradas e as crianças tiveram a sua proteção adquirida por obrigatoriedade, ficando o governo estadual, federal e municipal como os principais responsáveis para que a garantia dos direitos e a proteção das crianças aconteça de fato. Como mencionado no tópico anterior, houve um longo caminho a ser percorrido para garantir o acesso de todas as crianças à educação infantil. E dentro da proposta deste trabalho, que é a revisão bibliográfica, abordaremos a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. E não poderíamos deixar de falar sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e de como ela garante na prática o direito de brincar dentro da educação infantil. Para corroborar com essa ideia do brincar, a BNCC nos ajuda a pensar, pois brincar, dançar, jogar, praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura ajudam na ludicidade. Os alunos se apropriam das lógicas intrínsecas, regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organização, táticas, etc. E há uma troca de si para com o outro e para com a sociedade. O direito das crianças de frequentarem a creche e a pré-escola desde seu nascimento até os 5 anos de idade tem como marco a Constituição Federal de 1988. Assim sendo, o diálogo entre a proposta pedagógica curricular e esses princípios são imprescindíveis para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Como dito anteriormente, ainda há muito o que se fazer nessa área, e um dos entraves é a própria política pública da educação, que dificulta essas especificidades na prática. Mas apesar das dificuldades, conclui-se o quanto as brincadeiras são importantes no marco da aprendizagem das crianças, pois são por meio delas que elas criam relações e interações, trocas, mediações, conceitos e aprendizagens. Olá, meu nome é Maria Neuci. Eu vou falar um pouquinho para vocês da importância do brincar para o desenvolvimento infantil. Autores como Vygotsky e Piaget dizem que o brincar é inseparável da natureza humana, principalmente na fase de desenvolvimento da criança. Eles afirmam que o brincar supera o mundo lúdico, possuindo ligação nos âmbitos social e pedagógico. O brincar tem como atividade fundamental o aprendizado e o desenvolvimento da criança, como função de investigação, trabalho em equipe, desenvolvimento da expressão, dentre outras. De acordo com Kishimoto, abre aspas, a criança, mesmo pequena, sabe de muitas coisas. Toma decisões, escolhe o que quer fazer, interage com pessoas, expressa o que sabe fazer e mostra em seus gestos, em um olhar, uma palavra, como é capaz de compreender o mundo. Entre as coisas de que a criança gosta está o brincar, que é um dos seus direitos. O brincar é uma ação livre, que surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança. Dá prazer, não exige como condição um produto final. Relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve habilidades e introduz a criança no mundo imaginário. Fecha aspas. Assim sendo, o ato de brincar não é somente a utilização de elementos imaginários. Pode-se também concordar com situações reais vivenciadas pelas mesmas. Na sala de aula, a brincadeira, quando aplicada pelo professor, contribui para a aprendizagem dos educandos. Isso permite que o docente
seja mais dinâmico e criativo, ao mesmo tempo proporcionando à criança um aprendizado mais prazeroso. E de acordo com Gonçalves, a brincadeira favorece muito a criança, a autoestima, a aquisição de conhecimento, tornando-a criativa, instigando os seus pensamentos, a imaginação, oportunizando-as a viver o mundo criado por elas mesmas. Meu nome é Franciele e hoje eu vou falar sobre as diferentes formas de brincar. Em uma análise sobre o brincar, podemos observar que a criança pode transformar qualquer objeto ou situação em brincadeira, haja vista sua imaginação fértil. Isto posto, no ambiente da educação infantil, cabe à escola proporcionar espaços multifacetados, ou seja, integrar áreas externas e as internas, para que não haja uma segregação do espaço do brincar e do estudar, visto que a brincadeira integra esses dois universos. Ademais, escolhemos 3 tipos de brincar para compor nosso trabalho: o brincar de faz de conta, o brincar livre e o brincar direcionado. No brincar de faz de conta, ele acontece entre a realidade e a imaginação, sendo possível, inclusive, transformar objetos em relação à sua forma semântica, ou seja, uma caixa de papelão pode ser um carro que na brincadeira a criança faz o papel de seu pai dirigindo para o trabalho. Vygotsky afirma que em uma situação imaginária de brincadeira há regras. Por exemplo, em uma brincadeira que a criança faz o papel da mãe, ela tem diante de si regras do comportamento da mãe. Diante disto, desenvolve habilidades como a resolução de problemas, além do afeto e da compreensão. No que tange ao brincar livre na educação infantil, tem uma conotação de lazer e descanso e acontece antes de começar as aulas, na hora do intervalo e no fim das aulas, não sendo um momento organizado e supervisionado por um educador. Para Kishimoto, o brincar livre é visto por alguns professores como descanso de atividades dirigidas. Sendo assim, o brincar livre ainda é um dilema no dia a dia da educação infantil. Entretanto, há de se observar que, no brincar livre, também há muita aprendizagem. Acerca do brincar direcionado na educação infantil, consiste na elaboração de brincadeiras com regras pré-estabelecidas por adultos, com a intenção de resultados educacionais, na maioria das vezes específicos, como habilidades que desenvolvem a matemática, bem como a alfabetização. Segundo Freitas, é imprescindível que professores estudem atividades lúdicas para que possam ser utilizadas pedagogicamente da melhor forma possível, com o intuito de proporcionar o desenvolvimento de todas as capacidades das crianças, como também sua aprendizagem. Na prática, o brincar direcionado há um passo a passo da brincadeira, os materiais específicos e os objetivos traçados. Além disso, o brincar dirigido pode ser utilizado para manter as crianças seguras em situações de risco, como, por exemplo, corridas aleatórias nos espaços escolares que podem causar quedas. Meu nome é Ludmila e eu vou falar um pouco sobre o papel do educador no contexto do brincar. Com as transformações sociais, com as reivindicações, com a elaboração de documentos educacionais, o brincar, a infância e os centros de educação infantil vieram ganhando um novo significado dentro da cultura escolar. E com isso, o papel do educador também ganha um novo sentido e é atribuído uma importância para esse educador dentro da formação das crianças. A autora Oliveira fala sobre a formação docente do professor como sendo o ponto-chave para o aperfeiçoamento desse professor, principalmente da educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica. Levando também em consideração a quebra desses paradigmas, né, desses antigos paradigmas da função do Centro de Educação Infantil como um espaço assistencialista, pensando nesse espaço como um espaço de formação para a criança. Então, para isso, essa formação é importante para que os espaços de educação infantil, os centros de educação infantil, não sejam
ocupados, assumidos por pessoas leigas que não têm essa compreensão da importância daquele lugar e daquele lugar para a formação da criança e da criança em si como sujeito de aprendizagem. Já Matos fala sobre a importância dessa formação docente, mas também fala sobre a formação lúdica do professor. Já que o professor vai trabalhar com crianças pequenas, ele precisa conhecer esse universo lúdico para que as situações de aprendizagem se aproximem das vivências e das experiências que os alunos vivenciam diariamente, tanto nos espaços escolares, como na família, na vizinhança, e que essas aprendizagens e que essas situações possam fazer sentido para a criança, que ela possa fazer conexões com essas vivências que ela tem em outros ambientes. Já Antunes fala sobre o professor fazer um planejamento, fazer um currículo, planejar esse brincar, essa atividade lúdica com os objetivos, as intencionalidades dele. E para isso, ele fala sobre alguns pontos que são importantes na hora do planejamento do professor. Esses pontos são a observação, a organização do ambiente educativo, dos materiais e do grupo, motivar para a aquisição de aprendizagem e a participação. A observação, ela consiste no momento da brincadeira da criança, o professor estar observando e registrando também como aquela criança brinca, quais são os seus gostos, como se ela gosta de brincar individual ou em grupo, quais os materiais que ela utiliza. Já a organização do ambiente educativo é parte também dessa observação. Todos esses itens, eles estão relacionados, eles se articulam entre si, porque essa organização do ambiente parte também essa organização do ambiente parte da observação do professor, porque é a partir dessa observação que o professor vai organizar diferentes materiais, espaços, para a criança naquele momento do brincar da criança. O motivar para a aquisição de aprendizagem, ela implica em o professor instigar a criança a brincar de outras formas, a instigar ela a brincar com outras crianças, a brincar de outras brincadeiras, para que ela possa ampliar ali o seu repertório de brincadeiras, de aprendizagem, e com isso ela adquire novos saberes. E a participação é muito importante, porque quando o professor participa daquele momento da criança, do brincar da criança, ela está criando um vínculo afetivo. E a criança percebe que o professor considera aquele momento importante, né? Então é importante essa participação do professor, só que o professor também precisa estar atento do momento em que a criança quer essa participação dele, quando a criança quer brincar de forma individual. Então, todos esses pontos que a autora cita são pontos importantes no planejamento e no momento do brincar da criança. Concluindo o nosso trabalho, a nossa pesquisa, a gente pode dizer que, com todas as transformações, com todas as leis que foram criadas, que amparam a educação como primeira etapa da educação básica, como o centro de educação como um espaço importante de formação para as crianças, que essas leis só tiveram a contribuir, né? Porque antes as crianças não tinham esse olhar atento, né? De que ela era uma criança que precisava de uma educação formal. E que o centro de educação infantil são espaços importantes para que isso ocorra. Assim como o brincar também. O brincar, ele era muito visto, ainda, infelizmente por algumas pessoas, visto como apenas um passatempo, um momento de lazer da criança, sem considerar que esse brincar, ele proporciona aprendizagem. É uma nova forma, uma das formas da criança adquirir conhecimento, construir saberes, e que o professor tem um papel muito importante, porque ele é o de mediador, né? Autores como Vygotsky fala sobre o professor como mediador entre o objeto de conhecimento e o sujeito. O objeto de conhecimento, nesse sentido, aqui na nossa pesquisa, é o brincar, e o sujeito, a criança.
Então, é importante essa relação também do professor com a criança para a criação de vínculos dentro do espaço de educação infantil e nas situações de aprendizagem que o professor vai proporcionar, vai promover para aquela criança.